Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nessa nossa videoaula nós vamos discutir o livro Leviatã, de autoria de Thomas Hobbes. É um livro clássico da filosofia política e nós vamos adotar como estratégia aqui na videoaula de lermos algumas partes dessa obra e explicar cada uma dessas partes logo em seguida, tá? Só para que todos tenham a perfeita ideia de como é que eu estou tratando aqui, eu estou trabalhando com uma edição de 1974 da Abril Cultural, da coleção Os Pensadores, tá? Muito bem, o Hobbes, ele tem, o livro é dividido em 3 grandes partes, né? E tradicionalmente na filosofia política a gente acaba analisando as 2 primeiras, porque a primeira parte é o homem, a segunda parte o Estado e a terceira e última parte é o Estado cristão, que é uma discussão que beira a teologia e realmente não nos interessa aqui. Vamos discutir então as 2 primeiras grandes partes. A primeira parte, que é o homem, o Hobbes ele já uma frase, na sua introdução, com uma frase bem forte. Ele coloca que o Estado é um homem artificial e a soberania é uma alma artificial. Tá? Essa afirmação, que será devidamente esclarecida ao longo das páginas, já coloca uma situação bastante interessante, quer dizer, que é pensarmos sempre, tá, em termos que termos como Estado e soberania não são coisas verdadeiras em si mesmas, mas sim criações do ser humano por motivos que nós vamos discutir ao longo do texto. Tá? E a primeira indicação que o Hobbes a primeira pista, digamos assim, que o Thomas Hobbes já nos coloca, num primeiro momento, a respeito do porquê ser uma alma artificial, quando ele trata da função da linguagem. Tá? E a linguagem, o que o Hobbes entende pela linguagem? Tá? Ela é um mecanismo pelo qual o homem chega ao entendimento. E nas palavras dele, o que é entendimento? É uma sensação diminuída que surge nos homens por meio das palavras. Tá? Ou seja, o ser humano é um animal que ele entende as coisas por meio das palavras, por intermédio das palavras. Então, obviamente, tá, se esse animal ele traduz tudo e absorve essa tradução que faz a partir das palavras utilizadas, a partir daquele vocabulário que ele tem, significa então que o passo seguinte é percebermos o real significado de cada palavra. Bora, nós já temos aí uma construção interessante a respeito do que vem a ser o ser humano, por Hobbes entender que este animal, tá, ele precisa de um instrumento e ele dá esse instrumento chamado linguagem, tá, esse instrumento que se utiliza de um conjunto de palavras, e a partir desse instrumento é que ele passa a ter seu devido entendimento sobre as coisas. Ora, isso já é uma construção. Ou seja, eu não posso partir do princípio, de acordo com Hobbes, que o entendimento que eu tenho das coisas é porque as coisas já carregam a sua verdade. Não. Tá? Ao contrário, sou eu que vou colocar em cada uma dessas coisas um significado. E ao colocar, ao impregnar essas coisas de algum significado, eu passo a entender essas coisas. Né? Daí uma criação, daí, portanto, então, estamos em algum nível de artificialidade. Ora, vamos pensar que a palavra artificial não conota uma coisa, desculpe, uma coisa falsa, tá? Por favor. Significa apenas que é uma invenção, que é uma coisa que não está posta de antemão. Ela não é a priori, ela é a posteriori. Ela acontece depois que impregnamos de significado, depois que damos sentido a essa coisa. Né? Nesse sentido, tá, há um momento do texto que passa a ser bastante interessante, nesses significados que os seres humanos vão fornecendo aos objetos e às coisas. Na página 37, perdão, na edição que eu tenho, escreve Thomas Hobbes: dos apetites e aversões, alguns nascem com o homem, como o apetite pela comida, o apetite pela excreção e exoneração, que podem também, e mais apropriadamente, ser chamados aversões,
em relação a algo que se sente dentro do corpo, e alguns outros apetites, não muitos. Os restantes são apetites de coisas particulares e derivam da experiência e comprovação de seus efeitos sobre si mesmo ou sobre os outros homens. Porque das coisas que inteiramente desconhecemos ou em cuja existência não acreditamos, não podemos ter outro desejo que não o de provar e tentar. Mas temos aversão não apenas por coisas que sabemos terem nos causado dano, mas também por aquelas que não sabemos se podem ou não causar-nos dano. Linhas abaixo, complementa Hobbes. Mas seja qual for o objeto do apetite ou desejo de qualquer homem, esse objeto é aquele que cada homem chama bom. Ao objeto de seu ódio e aversão, chama mal. Ao seu desprezo, chama vil e indigno. Pois as palavras bom, mal e desprezível são sempre usadas em relação à pessoa que as usa. Não há nada que o seja simples e absolutamente, nem há qualquer regra comum do bem e do mal que possa ser extraída da natureza dos próprios objetos. Ela só pode ser tirada da pessoa de cada um, quando não há Estado, ou então no Estado, da pessoa que representa cada um, ou também de um árbitro ou juiz que pessoas discordantes possam instituir por consentimento, concordando que sua sentença seja aceite como regra. Ora, é interessante aqui, porque essa coisa do homem, ele se fazer entender e obter algum entendimento, ser sempre por meio das palavras, tá? Isso vale, inclusive, para palavras que significam algum juízo de valor, como o caso de bom, mal ou desprezível. E mais do que isso, tá? Eu quis, por exemplo, pensando, me colocando na condição daquele sujeito que vê, né? Eu é que vou definir aquilo que para mim é bom, aquilo que para mim é mal, ou aquilo que eu simplesmente desprezo. Por quê? Porque cada uma dessas coisas não são naturalmente boas, não são naturalmente más, nem são naturalmente desprezíveis. Tudo isso dependerá sempre do ponto de vista daquele que fala, daquele que vê, daquele que busca o entendimento nos significados que dá a cada uma das coisas. Né? Então, é interessante esse tipo de coisa, porque reparem bem, eu estou pegando aqui um exemplo de uma única pessoa, ou seja, uma condição, digamos assim, um tanto solitária. Tá? Vamos pensar, por exemplo, na sociedade. Quer dizer, vamos imaginar o conjunto de pessoas e cada uma delas tendo o seu juízo de valor em relação a todas as demais outras coisas. Então, evidentemente, já começamos aí a observar, digamos, de uma maneira ainda bastante superficial, que a sociedade humana, de acordo com essa lógica hobbesiana, não deve ser uma sociedade pacífica. Não deve ser uma sociedade necessariamente que viva em comunhão, na medida em que cada um pode, a seu juízo, né, colocar valores, dar significados às coisas de acordo com os seus interesses. Né? Então, quer dizer, isso é uma coisa bastante interessante. Evidentemente, tá, não significa dizer que não seja possível se chegar a um determinado consenso. Né? Não significa dizer que não seja possível se chegar a uma espécie de média ou a algum lugar comum em relação a todas as pessoas que vivem em sociedade. Mas, efetivamente, não é uma coisa tão simples assim. E, nesse sentido, tá, o Hobbes, aí, páginas mais à frente, ele vai fazer a distinção entre costumes e desejos. Tá? Ou seja, já que é possível, então, encontrarmos alguma coisa comum, o que é isso, tá? Que, em último caso, denominamos costume, é essa palavra que foi inventada, remete, né, ao entendimento sobre algo, e como é que ficam esses desejos em relação a esses costumes. Nesse sentido, na página 64, Hobbes escreve: não entendo aqui por costumes a decência da conduta, por exemplo,
a maneira como o homem deve saudar a outro ou como deve lavar a boca ou limpar os dentes diante dos outros e outros aspectos da pequena moral. Entendo aquelas qualidades humanas que dizem respeito a uma vida em comum pacífica e harmoniosa. Para este fim, devemos ter em mente que a felicidade desta vida não consiste no repouso de um espírito satisfeito, pois não existe o fines último, ou seja, o fim último, nem o bem supremo, que se fala nos livros dos antigos filósofos morais. E ao homem é impossível viver quando seus desejos chegam ao fim, tal como quando seus sentidos e imaginação ficam paralisados. A felicidade é um contínuo progresso do desejo, de um objeto para outro, não sendo a obtenção do primeiro, senão o caminho para conseguir o segundo. Sendo a causa disto que o objeto do desejo do homem não é gozar apenas uma vez, e só por um momento, mas garantir para sempre os caminhos de seu desejo futuro. Portanto, as ações voluntárias e as inclinações dos homens não tendem apenas para conseguir, mas também para garantir uma vida satisfeita, e diferem apenas quanto ao modo como surgem, em parte da diversidade das paixões em pessoas diversas, em parte das diferenças no conhecimento e opinião que cada um tem das coisas que produzem os efeitos desejados. Apenas para complementar, porque aí o sentido fica muito melhor. A competição pela riqueza, a honra, o mando e outros poderes leva à luta, à inimizade e à guerra, porque o caminho seguido pelo competidor para realizar seu desejo consiste em matar, subjugar, suplantar ou repelir o outro. Particularmente, a competição pelo elogio leva a reverenciar a antiguidade, porque os homens competem com os vivos, não com os mortos, e atribuem a estes mais do que o devido fim de poderem empanar a glória dos outros. O desejo de conforto e deleite sensual predispõe os homens para a obediência ao poder comum, pois com tais desejos se abandona a proteção que poderia esperar-se do esforço e trabalho próprios. O medo da morte e dos ferimentos produz a mesma tendência e pela mesma razão. Pelo contrário, os homens necessitados e esforçados que não estão contentes com sua presente condição, assim como todos os homens que ambicionam a autoridade militar, têm tendência para provocar situações belicosas e para causar perturbações e revoltas, pois só na guerra há honra militar. E a única esperança de remediar o mau jogo é dar as cartas uma vez mais. Ora, qual seria então o costume? Tá? Qual seria a grande questão que se dá de acordo com os argumentos de Hobbes? Tá? Primeiro, o homem, tá? Ou antes, todos os seres humanos, eles buscam o tempo todo a satisfação de seus desejos. E esses desejos são, em princípio, ilimitados. Na medida em que a obtenção de um item remete esse homem para outro item, e assim sucessivamente. Tá? Em segundo lugar, todos os homens, eles são naturalmente voltados para competir pela riqueza, pela honra, pelo mando, etc. Então, essas características são de fácil nas sociedades humanas. Não há como pensar uma sociedade em que isso não apareça. E essa coisa toda só se contém, esse desejo só se contém na medida em que há um medo da morte. Vamos entender aqui, e particularmente não do medo de qualquer morte, mas da morte, em último caso, da morte violenta. Né? Ora, vamos então entender como é que funciona essa lógica de costume e desejo em Hobbes. Então eu, enquanto homem, tá, eu sou totalmente voltado, eu naturalmente busco, tá, a minha riqueza, a minha honra, eu busco a obtenção e a concretização de meus desejos, tá, e apenas limito essa busca na medida em que essa busca me levar a alguma situação em que eu possa ter ferimentos, que eu possa ter uma morte
violenta. Ora, é interessantíssimo esse aspecto, na medida em que apenas isso consegue frear a condição humana, que é essa busca incessante. Né? É interessante pensarmos o seguinte, que então, em último caso, tá, o ser humano, a vida social do homem, olhando por esse aspecto, é quase uma obra do acaso. Na medida em que o homem, por si só, pela sua forma de agir costumeira, cotidiana, né, ele não tem condição de vida social. No último caso, imaginar a obra do acaso aí operando e fazendo com que o homem consiga ter uma vida em sociedade. Repito, por quê? Porque a única coisa que consegue freá-lo é a morte violenta, é o medo da morte violenta. Tá? Fora essa condição, fora esse medo, o homem coloca o tempo todo seu apetite, o tempo todo seus desejos. Tá? E a grande questão dessa busca que o homem faz, tá? O Hobbes ainda aprofunda um pouco mais páginas à frente, quando ele escreve: quanto às faculdades do espírito, encontra entre os homens uma igualdade ainda maior do que a igualdade de força, né? Porque a prudência nada mais é do que experiência, do que a igualdade... Desculpe, né? Encontra entre os homens uma igualdade ainda maior do que a igualdade de força, porque a prudência nada mais é do que experiência, que um tempo igualmente oferece a todos os homens naquelas coisas a que igualmente se dedicam. O que talvez possa tornar inaceitável essa igualdade é simplesmente a concepção vaidosa da própria sabedoria, a qual quase todos os homens supõem possuir em maior grau do que o vulgo. Quer dizer, em maior grau que todos, menos eles próprios. Em alguns outros que, ou devido à fama ou devido a concordarem com eles, merecem sua aprovação. Pois a natureza dos homens é tal que, embora sejam capazes de reconhecer em muitos outros maior inteligência, maior eloquência ou maior saber, dificilmente acreditam que haja muitos tão sábios como eles próprios, porque veem sua própria sabedoria bem de perto e a dos outros homens à distância. Mas isto prova que os homens são iguais quanto a esse ponto, e não que sejam desiguais. Pois geralmente não há sinal mais claro de uma distribuição equitativa de alguma coisa do que o fato de todos estarem contentes com a parte que lhes coube. É interessantíssima essa passagem. Por quê? Porque, olha só, vamos lá, então todos os homens buscam riqueza, buscam poder, todos os homens buscam honra, tá? Isso faz com que esse desejo, essa busca pela satisfação do apetite só seja freado pelo medo da morte violenta, e para piorar a situação, curiosamente, tudo isso os torna iguais. Ou seja, todos os homens, sem exceção, são iguais. Por quê? Porque são naturalmente vaidosos. A vaidade, aí vamos pensar da seguinte maneira: não se trata aqui de uma vaidade de embelezamento, não, é vaidade no sentido mais amplo do termo. É vaidade como o próprio Hobbes descreve aqui no texto, quer dizer, vaidade porque, em tese, em princípio, eu sei mais do que os outros. Né? Posso até reconhecer, talvez de foro íntimo, que alguém saiba mais do que eu. Agora, na prática, eu jamais publicamente vou reconhecer isso. Como cada pessoa fará o mesmo. Né? Todos os homens carregam essa vaidade, todos são iguais, então todos buscam seu apetite e todos têm medo de uma morte violenta. Essa igualdade que transforma a todos, que faz com que todos vivam a mesma condição, curiosamente vai também ser a possibilidade mais à frente da formação do Estado, mas aí a gente vai deixar mais para daqui a pouco isso. De imediato, podemos pensar o seguinte, que todos têm essa condição, então todos reconhecem, pelo menos, essa igualdade. E, na página seguinte, escreve Hobbes complementando essa informação. Por outro lado, os homens não tiram prazer algum da companhia uns dos outros, e sim, pelo contrário, um enorme desprazer. Quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito, porque cada um pretende que seu companheiro lhe atribua o mesmo valor que ele se atribui a si próprio, e na presença de todos os sinais de desprezo,
naturalmente se esforça na medida em que a tal se atreva, ou o que, entre os outros que não têm um poder comum capaz de submeter a todos, vai suficientemente longe para levá-los a destruir-se uns aos outros. Ou, por fim, por arrancar de seus contendores a atribuição de maior valor, causando-lhes dano e dos outros também através do exemplo. De modo que na natureza do homem encontramos 3 causas principais de discórdia. Primeiro, a competição. Segundo, a desconfiança. Terceiro, a glória. A primeira leva os homens, quer dizer, a competição, leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro. A segunda, que é a desconfiança, a segurança. E a terceira, que é a glória, em busca é a reputação. Os primeiros usam a violência para se tornarem senhores das pessoas, mulheres, filhos e rebanhos dos outros, homens. Os segundos, para defendê-los. E os terceiros por ninharias, como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente dirigido às suas pessoas, quer indiretamente a seus parentes, com seus amigos, sua nação, sua profissão, seu nome. Com isso se torna manifesto que durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum capaz de os manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição que se chama guerra. E uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Pois a guerra não consiste apenas na batalha ou no ato de lutar, mas naquele lapso de tempo durante o qual a vontade de travar batalha é suficientemente conhecida. Ora, aqui é um momento chave. Então, em condição normal, digamos assim, numa condição em que não há absolutamente nada que possa frear os apetites humanos, os seres humanos vivem numa condição constante de guerra de todos contra todos. É interessante porque é daí que vai surgir aquela expressão que Hobbes não utiliza no livro, mas que acaba sendo colocado como uma frase dele, necessariamente não é, que o homem é lobo do homem. Ou seja, porque o homem ele é o seu principal inimigo. Vale a lamentável e triste ironia. Na medida em que apenas um outro homem pode, pelo conjunto de coisas que ele entende, via palavras, por esse conjunto de coisas que ele deseja, pelo conjunto de coisas que lhe dão a satisfação, a felicidade, a honra, a alegria, seja lá o que for, apenas um outro homem pode ser uma real ameaça constante aos demais homens. Então, essa coisa do homem ser inimigo ser o principal inimigo do outro homem, torna a vida, em princípio a vida social, algo extremamente frágil. É quase impossível conseguirmos imaginar que que os homens consigam viver em sociedade sem que eles entrem em atrito. Por quê? Porque sempre haverá esse instinto, sempre essa espécie, instinto aqui, por favor, eu que estou colocando essa palavra, mas sempre haverá esse desejo, esse apetite, aí é a palavra correta, usada pelo Thomas Hobbes, na busca de uma maior felicidade, na busca de uma maior satisfação. E essa busca, necessariamente, ela vai gerar conflito. Por quê? Porque nós vamos esbarrar com a busca de outro homem, ou de outros homens. Vamos entender a lógica aqui. Se eu quero atingir a minha felicidade, e essa felicidade, ela ocorre num determinado espaço, num determinado lugar, numa determinada situação em que outras pessoas também estão ali, então é inevitável que mais cedo ou mais tarde, essa minha busca esbarre na busca de outros homens. Vamos dar um exemplo bem simples, que todos já devem ter vivido alguma vez na vida, que é o sujeito que, aí por favor, lógico que esse exemplo não está no livro aqui, mas é claro que pode ilustrar sem grandes prejuízos ao entendimento da obra. Vamos imaginar aquela situação que você está em casa, na sua casa, você quer dormir, é um sábado à noite, um dia de sexta, não me interessa, já são 11 horas, meia-noite, e aí o sujeito do seu lado, seu vizinho, resolve estar lá fazendo uma festa e coloca o som
da música que ele está tocando lá num volume ensurdecedor. Reparem bem a situação. É que um está querendo simplesmente dormir, esse é o desejo que ele tem, é o apetite que ele quer concretizar. O outro quer festejar. É esse o desejo que tem, é esse o apetite que deseja realizar. Então, repare bem, não há aí nenhuma preocupação de um em relação ao outro, apenas que os dois querem chegar ao seu objetivo. E, obviamente, não vai dar certo. Obviamente, a situação terminará de uma maneira, salvo se exista bom senso do outro abaixar o som, ou que o outro desista de dormir, vai acabar no conflito. Tá? Podemos, isso num exemplo, agora podemos pensar em outras espécies de conflito. Por exemplo, um concurso público. Você tem um número X de vagas e um número muito maior de candidatos. Então, aquilo é um conflito, aquilo é uma disputa, não precisa necessariamente que alguém vai matar alguém, mas em termos práticos, a conquista de um significará a perda do outro. Né? Quer dizer, o tempo todo se coloca isso. Tá? E por que se coloca isso? Porque aí vamos a uma derradeira condição humana, tá? que não necessariamente é dita nessas palavras, vai ser dito mais à frente, mas a gente já pode adiantar aqui, né, nessa primeira parte que fala o homem em si, né, no livro Leviatã do Thomas Hobbes, que é pensarmos o seguinte: por que é que sempre vai ter conflito? Por que a busca, esse desejo, essa tentativa de concretização do seu apetite gerará inevitavelmente um conflito? Porque nós vivemos sempre num mundo de escassez. Ou seja, em tese, não há suficiente para todos. Tá? Pelo menos não naquele espaço que as pessoas vivem, naquele lugar que as pessoas convivem. Tá? Vivem juntas. Né? Então, essa escassez que é inescapável, tá? Essa escassez que é irresistível na medida em que ela não há como solucionar. Quer dizer, não há para todo mundo, não há espaço para todo mundo, não há tempo para todas as pessoas. Né? Essa escassez cria a condição sine qua non, a condição que não há aí como remediar desse conflito. Então eu tenho de um lado esse apetite humano que não se resolve, esse desejo que não se resolve, né? E do outro lado uma escassez que não se resolve. Eu tenho um desejo que, quando é concretizado, um novo desejo aparece. E para cada novo desejo que aparece, tá, que vem à baila na condição humana, na vida humana, esse mesmo desejo esbarra numa escassez de recursos. Então, efetivamente, não há como resolver esse problema. Não há como dar conta dessa situação em que o tempo todo os seres humanos esbarrarão nesse enfrentamento. Tá? A gente encerra aqui nossa primeira parte, tá? Tratando do livro Leviatã, e numa próxima videoaula a gente continua com esse livro. Muito obrigado, gente. Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e estamos agora na segunda parte da nossa videoaula sobre o livro Leviatã, de Thomas Hobbes. E essa segunda parte também é o início da segunda parte do livro, que é o Estado. Escreve Hobbes: o fim último, causa final e desígnio dos homens, que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra, que é a consequência necessária, conforme se mostrou, das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis de natureza. Porque as leis de natureza, continua Hobbes, como justiça, a equidade, modéstia, a piedade, ou em resumo,
fazer aos outros o que queremos que nos façam, por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias às nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. E os pactos sem a espada não passam de palavras, sem força para dar qualquer segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis de natureza, que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando pode fazê-lo com segurança, se não for instituído um poder suficientemente grande para a nossa segurança, cada um confiará e poderá legitimamente confiar apenas em sua própria força e capacidade, como proteção contra todos os outros. Ora, nós já vimos na videoaula anterior, na parte sobre o homem, que o ser humano ele busca a honra, busca a riqueza, busca o poder, busca prestígio, tá? E essa busca que faz com que todos os homens sejam iguais, tá? Coloca a situação em que todos vão inevitavelmente entrar num estado de guerra, tá? Por quê? Porque a busca de um inevitavelmente esbarrará, estará inevitavelmente confrontada com a busca do outro. E aí o que acontece, tá? Se isso ocorre, tá? E se todos os homens, todos os seres humanos fazem isso, então a única condição que o homem escapa disso é na medida em que ele percebe que precisa criar uma situação tal, uma condição tal que freie isso. Por quê? Porque se não acontecer esse freio, um outro freio aparecerá, que é a morte violenta. Ora, vamos entender a lógica dessa situação. Então eu somente vou evitar de colocar todos os meus apetites e paixões para fora na medida em que, de duas uma, tá? Eu tenho, ou eu tenha um poder que me freie antes, que me impeça antes de fazer aquilo que eu quero, tá? por meios de punições, etc. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ou então eu vou chegar na possibilidade da morte violenta. E aí o que o Hobbes está dizendo? Que por medo dessa morte violenta, então todos os homens freiam antes. E freiam antes criando o quê? Uma coisa chamada Estado. Tá? Por isso é que o Hobbes, na parte anterior, ele chamou do Estado como um homem artificial. Ou seja, é alguma coisa que é criada com um intuito claro, que é impedir que os apetites, que as paixões humanas sejam devidamente materializadas. Porque se isso ocorre, a gente cai num estado de guerra civil. Tá? Ora, e mais do que isso, tá? Como estamos falando de um ser, tá? de um animal artificial, né? Como chama Hobbes, em que ele precisa controlar esses apetites, tá? Esse controle somente pode acontecer por meio de um contrato qualquer em que exista a força. Ou para colocar aquilo que é a frase, uma das frases, essa sim, uma das frases famosas do Thomas Hobbes, que é: os pactos sem a espada não têm valor. Ou seja, eu tenho um pacto, sim, e esse pacto funciona desde que ele tenha uma espada. O que significa aqui? Onde é que tá? Qual é a lógica, qual é o sentido dessa metáfora? Tá? É a ideia de que esse pacto só vai funcionar se existir uma punição para aqueles que não cumprirem o pacto. Ora, então estamos falando numa situação tal, né, que não é um acordo simples, um acordo de cavalheiros e damas, digamos assim, tá? É uma coisa muito mais séria do que isso, né? É uma coisa que não chegamos a um pacto, é um acordo porque somos pessoas bacanas, somos boas pessoas e, portanto, vamos viver em comunidade, vamos viver em sociedade. Não. Nós vamos viver em sociedade porque criamos um pacto que afirma que qualquer um que descumpri-lo será punido. Né? E é por medo dessa punição e uma garantia de uma vida mais satisfeita, ainda que com restrições, é que seguimos, e que aceitamos esse pacto. Vamos entender a lógica do negócio. Eu continuo tendo, eu como ser humano,
como homem, eu continuo tendo meus apetites, continuo tendo meus desejos, minhas vontades de realizar coisas, tá? Porém, eu não vou colocar tudo isso para fora, ou se colocar, vou colocar dentro de certas limitações, na medida em que, se eu fizer isso, eu serei punido. Ou seja, se eu não colocar os meus apetites, as minhas paixões, dentro dos limites impostos por esse pacto com uma espada, tá? Se eu não fizer isso, eu recebo uma punição. É o medo dessa punição é que faz funcionar o pacto. E ao mesmo tempo, tá, também me dá uma outra garantia, tá, que é a seguinte: ora, tudo bem, então eu como homem, eu continuo tendo esses desejos, mas não posso colocá-los para fora. Não posso materializá-los na sua integralidade. Na sua integridade, perdão. Na sua totalidade. Mas o que eu ganho com isso, então? Quer dizer, já que eu abri mão de colocar essa minha paixão para fora, o que eu ganho? Eu ganho uma vida previsível. Ou seja, eu abri mão disso, eu abri mão do meu apetite, do meu desejo, porque a minha vida passa a ser previsível. Ou seja, eu vou morrer de velhice, não morrerei de morte violenta, etc, etc. Tá? É interessante essa passagem aqui, e aí vale de novo, é um exemplo que não está no livro, mas é um exemplo que facilita a compreensão de todos, quero acreditar, que é aquela situação do você, que todos colocam, né? Por que eu não posso andar armado? Tá? Porque, em tese, eu já autorizei o Estado a convocar pessoas que estariam armadas e que gerariam e que dariam a mim essa proteção, essa garantia, essa segurança. Ora, então, a ideia de eu ter condição por isso a ideia de previsibilidade. Como da mesma maneira, por favor, tá? A recíproca é verdadeira. Na medida em que, pelo menos para aqueles que defendem, por exemplo, o uso de armas, tá? O que eles dizem? É que o Estado não oferece todas as garantias necessárias. Por isso eu uso uma arma. Por favor, são dois exemplos da questão. De um lado, aquele que justifica a não utilização de arma. Do outro lado, aquele que diz que sim, eu vou usar arma, e tudo envolvendo o mesmo ponto, que é um ponto que poderíamos chamar de hobbesiano, a saber, aquela ideia se o Estado dá ou não segurança. Segundo o Hobbes, o Estado tem que dar essa segurança, tá? Porque sem isso, o Estado perde o seu sentido. O Estado tem que dar a segurança, por quê? Porque gera com isso, tá, a chamada previsibilidade. Então eu posso, sabendo que eu não morrerei de uma morte violenta, então eu posso me planejar, posso pensar coisas, posso criar coisas, lógico, dentro de regras, evidentemente, tá? Mas sempre com a certeza de que, pelo menos, essa segurança eu vou ter, de alguma forma, tá? Então é interessante, por favor, eu falei aqui de arma, mas poderíamos utilizar uma série de inúmeros exemplos, tá? Como, por exemplo, o caso da segurança alimentar, né? Então, por que em tese eu não posso roubar, eu não devo roubar, tá? Porque, em tese, eu tenho que ter condições geradas pelo Estado para que eu possa me alimentar corretamente, né? E na medida que isso não acontece, tá? Aí, numa situação de extrema penúria, eu poderia até roubar comida. É interessante aí pensando, e por favor, eu não posso aqui generalizar, mas vou pensar apenas na legislação brasileira, tá? Qualquer pessoa que roube comida para comer, ela não é presa. Exatamente, é uma lógica hobbesiana, tá? Por quê? Porque na medida em que eu estou roubando para comer, roubando para me alimentar, eu estou dizendo o seguinte: olha, não me foi dada a condição mínima que seja, ideal que seja, para que eu possa conseguir aquele alimento. Então, por isso também, ou seja, alguém não cumpriu a sua parte, alguém não cumpriu aí o seu dever de casa. Em último caso, seria o Estado, tá? Continuando aqui com o argumento do Hobbes, não é a união de um pequeno número de homens que é capaz de oferecer essa segurança.
Porque quando os números são pequenos, basta um pequeno aumento de um ou do outro lado para tornar a vantagem da força suficientemente grande para garantir a vitória, constituindo, portanto, tal aumento um incitamento à invasão. A multidão que pode ser considerada suficiente para garantir nossa segurança não pode ser definida por um número exato, mas apenas por comparação com o inimigo que tememos, e é suficiente quando a superioridade do inimigo não é de importância tão visível e manifesta que baste para garantir a vitória, incitando-o a tomar a iniciativa da guerra. Pois, se fosse lícito supor uma grande multidão capaz de consentir na observância da justiça e das outras leis de natureza, sem um poder comum que mantivesse a todos respeito, igualmente seria supor a humanidade inteira capaz do mesmo. Nesse caso, não haveria nem seria necessário qualquer governo civil ou qualquer Estado, pois haveria paz sem sujeição. É interessantíssima essa observação, essa passagem aqui, porque ele fala, o que ele está dizendo em último caso? Olha, quando você fala de meia dúzia de gatos pingados, eu não preciso de Estado. Né? Querendo ou não, por mais diferentes que sejam, 3, 4, 5 pessoas chegam a um acordo. Né? Agora, eu posso pressupor que um número muito maior, sim. Tá? Eu não posso, como diz Hobbes, imaginar qual é o número, tá? A partir de que número eu preciso disso. Agora, com toda certeza, uma multidão precisa. Tá? E por que precisa? E aí é que é interessantíssimo, tá? Porque se o homem fosse em multidão, dentro de uma multidão, se o homem fosse capaz de viver em paz, eu não precisaria de Estado. E aí, toda vez que eu tenho uma multidão qualquer, eu preciso de um poder que dê ordem a essa multidão, que coloque regras para essa multidão seguir, caso contrário haverá punição. Por favor, isso aí é fato. Tá? Sociologicamente comprovado, digamos assim. Tá? É interessante, tá? Porque realmente não há condição de você imaginar um grupo enorme vivendo tranquilamente. E aí, na sequência, o Hobbes ainda faz, para arrematar essa questão, ele ainda faz uma comparação, uma lista comparando o ser humano com outros animais. Vamos dar uma lida aqui porque é interessantíssimo. É certo que há, diz Thomas Hobbes, algumas criaturas vivas, como abelhas e formigas, que vivem socialmente, umas com as outras, e por isso são contadas por Aristóteles entre as criaturas políticas, sem outra direção senão seus juízes e apetites particulares, nem linguagem através da qual possam indicar umas às outras o que considera adequado para o benefício comum. Assim, talvez haja alguém interessado em saber por que a humanidade não pode fazer o mesmo, ao que tenho a responder o seguinte. É interessante, o que ele está dizendo é o quê? Olha, o Aristóteles, lá na Grécia Clássica, ele classificou formigas e abelhas dentro das sociedades políticas. Muito bem. E aí ele fala, só que é interessante porque, em tese, não há uma lei, não há polícia, não há nada que faça com que as abelhas e as formigas sigam as regras. E aí, por que então o homem não as segue? Qual é o problema que acontece entre homens que os separam das formigas e abelhas? E aí vamos à lista. Primeiro, que os homens estão constantemente envolvidos numa competição pela honra e pela dignidade, o que não ocorre no caso dessas criaturas. É interessante aqui, nenhuma abelha, nenhuma formiga vai estar brigando por honra e dignidade, mas os homens sim. Né? Segundo, que entre essas criaturas não há diferença entre o bem comum e o bem individual. Interessantíssimo, tá? É dado que, por natureza, tendem para o bem individual, mas acabam por promover o bem comum. Mas o homem só encontra felicidade na comparação com os outros homens e só pode tirar prazer do que é eminente. É interessantíssimo aqui. O ser humano ele só tira prazer pela comparação. O que eu tenho, o que o outro não tem. E se o outro, ou antes, o que é pior, né? O que o outro tem e eu não tenho. Então, nessa comparação, na primeira parte há a felicidade, na segunda a infelicidade. Isso é uma coisa que os animais, particularmente abelhas e formigas, não fazem. Né? Terceiro,
que como essas criaturas não possuem, ao contrário do homem, o uso da razão, elas não veem nem julgam ver qualquer erro na administração de sua existência comum. É interessantíssima também, né? Porque apenas o homem, porque tem razão, ele critica, ele consegue dar juízo de valor e achar que alguma coisa é boa ou ruim. Já abelhas e formigas, não. Quarto, que essas criaturas, embora sejam capazes de um certo uso da voz para dar a conhecer umas às outras seus desejos e outras afecções, apesar disso carecem daquela arte das palavras, mediante a qual alguns homens são capazes de apresentar aos outros o que é bom sob a aparência do mal, e o que é mal sob a aparência do bem. Ou então aumentando ou diminuindo a importância visível do bem e do mal, semeando o descontentamento entre os homens e perturbando a seu bel prazer a paz em que os outros vivem. Ora, isso é extraordinário, esse comentário. O ser humano é o único animal capaz de deturpar as próprias palavras que cria, de dar significados, dar conotações completamente distintas, procurando ludibriar os outros homens. Só os homens são capazes disso. Nenhum outro animal consegue fazer isso. É interessante aqui, porque aí vamos lembrar a videoaula sobre a primeira parte do livro, que é o homem, tá? Onde o homem só se torna homem por causa do uso da linguagem, da criação das palavras, e ele só entende aquilo que ele dá significado. Ora, mesmo fazendo isso, o ser humano é capaz de deturpar isso que ele cria. Ele próprio, digamos assim, nega aquilo que ele inventa, aquilo que ele criou, e lhe dá a condição humana, tá? Quinto, as criaturas irracionais são incapazes de distinguir entre injúria e dano e, consequentemente, basta que estejam satisfeitas para nunca se ofenderem com seus semelhantes. Isso aí é inevitável também. Injúria e dano só o homem é capaz de distinguir, né? Por último, o acordo vigente entre essas criaturas é natural, ao passo que o dos homens surge apenas através de um pacto, isto é, artificialmente. A única maneira de instituir um tal poder comum capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem, ou uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. O que equivale a dizer designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa a sua pessoa praticar ou levar a praticar. Ora, o que acontece aqui então? Tá? Se eu não consigo, enquanto ser humano, viver em paz, em sociedade, em função de todos os meus apetites, em função dessa pequena lista de 6 itens que o Robbins apresenta, qual é então a única coisa que me dá condição de viver em sociedade? Tá? É um pacto com a espada. É um poder que seja capaz de me controlar. Tá? E esse poder, ele me controla por quê? Porque junto com esse poder, ele possui a capacidade de me punir. É o medo da punição que torna o homem um ser sociável. É isso que é interessante, tá? Quer dizer, então o ser humano, ele naturalmente, ele não é educado, ele não é gentil, o ser humano naturalmente não deseja o bem ao outro, ele apenas faz isso em função do medo. Por quê? Porque se ele coloca o seu apetite, se ele coloca o seu desejo para fora, tá? A respeito daquilo que ele sente, daquilo que ele quer, tá? Então significa dizer que esse homem inevitavelmente gerará um estado de guerra. Então, ora, como é que eu evito esse estado de guerra? Só com o poder que me dê medo. Então é como se eu trocasse o medo da morte violenta, que é o medo que aparece no estado de guerra, pelo medo da punição. Mas essa troca de um medo por outro me dá a condição, conforme disse há minutos atrás, de uma vida um pouco mais previsível,
de uma vida, portanto, um pouco mais satisfeita. De uma vida em que eu possa calcular alguma coisa, que eu possa estruturar alguma coisa, que eu possa imaginar alguma coisa a se realizar mais à frente. Ao contrário do momento anterior, em que o estado de guerra me impede de ter qualquer planejamento. Tá? Então, é essa condição que faz, é apenas nessa condição que o homem é capaz de viver em sociedade. Fora disso, não há condição suficiente para uma vida satisfeita, não há condição suficiente para que o homem possa viver com outros homens. A gente encerra essa videoaula aqui e a gente continua mais à frente na discussão sobre o livro Leviatã. Até uma próxima vez. Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, e aí estamos na terceira e última parte da nossa videoaula sobre o livro Leviatã, de Thomas Hobbes. Tá? Ora, já vimos a condição humana, um animal completamente, como é que eu vou dizer, que vive completamente seus apetites, seus desejos, um animal que sabe que os outros são iguais a ele, é a parte que lhe é comum, tá? Todos são assim. Esse animal, por saber que todos são assim, gera nele próprio um medo da morte violenta, e por medo da morte violenta faz-se o pacto, que é o contrato social, que é aquele que cria o Estado. Então, o Estado ele tem como função primordial evitar a morte violenta. E evita a morte violenta como? Tá? Garantindo uma vida minimamente previsível a todos os homens. Ora, com isso, tá? Então o argumento do Hobbes, ele se como é que eu vou dizer? Ele se subdivide em várias partes. Nós vamos ver rapidamente um item aqui que eu acho que já ilustra razoavelmente bem o que a gente quer explicar, que é o seguinte: olha, se o Estado é isso, se ele tem essa função, então todas as regras, todas as coisas criadas pelo Estado, essas coisas todas devem ter sempre como último objetivo e fundamental objetivo, que é garantir uma vida minimamente satisfeita, tá? A todas as pessoas, evitando a morte violenta. E nesse sentido, eu queria só destacar a parte das leis civis, porque naturalmente a gente poderia discutir aqui as leis penais e aí seria até fácil. Mas vamos pensar nas leis civis também. É interessante as observações que o Thomas Hobbes faz. Entendo por leis civis aquelas que os homens são obrigados a respeitar, não por serem membros deste ou daquele Estado em particular, mas por serem membros de um Estado. Porque o conhecimento das leis particulares é da competência dos que estudam as leis de seus diversos países, mas o conhecimento da lei civil é de caráter geral e compete a todos os homens. Em primeiro lugar, é evidente que a lei em geral não é um conselho, mas uma ordem. E também não é uma ordem dada por qualquer um a qualquer um, pois é dada por quem se dirige a alguém já anteriormente obrigado a obedecer-lhe. Quanto à lei civil, acrescenta a esta apenas o nome da pessoa que ordena, que é persona civitatis, a pessoa do Estado. Considerando isto, defino que a lei civil da seguinte maneira, e aí a definição que Hobbes apresenta. A lei civil é, para todo súdito, constituída por aquelas regras que o Estado lhe impõe, oralmente ou por escrito, ou por outro sinal suficiente de sua vontade, para usar como critério de distinção entre o bem e o mal, isto é, do que é contrário ou não é contrário à regra. E aí é interessante porque é o seguinte, vamos lá, então a lei não é um conselho, é uma ordem, tá? Estamos falando da lei civil. Em segundo lugar, essa lei é uma ordem por quê? Porque o seu intuito é garantir a vida previsível, é evitar a morte violenta. Então, eu não estou discutindo aqui o mérito da lei, isso aí é uma outra instância. O princípio da sociedade civil é seguir a lei, né?
É seguir, e eu posso até discutir o mérito dessa lei na medida em que ela não garante essa vida previsível, não garante essa vida minimamente satisfeita. Tá? Então, é interessante pensar, lembrarmos sempre disso. Não é porque é uma lei civil que é uma coisa, então, menor do que quando comparada, por exemplo, a uma lei penal. Não, ao contrário. Ela é tão boa, ou até talvez seja até superior à própria lei penal. Ainda no Hobbes, ele escreve: em todos os estados, o legislador é unicamente o soberano. Seja este um homem, quando numa monarquia ou numa assembleia, como numa democracia ou numa aristocracia. Porque o legislador é aquele que faz a lei. E só o Estado prescreve e ordena a observância daquelas regras a que chamou leis. Portanto, o Estado é o único legislador. Só o Estado pode legislar. Isso está em qualquer lei de qualquer país do mundo, tá? A título de curiosidade. Mas o Estado só é uma pessoa com capacidade para fazer seja o que for através do representante. Portanto, o soberano é o único legislador. Pela mesma razão, ninguém pode revogar uma lei já feita a não ser o soberano, porque uma lei só pode ser revogada por outra lei, que proíba sua execução. Então, reparem bem, só o Estado pode legislar, só o Estado pode fazer isso, porque detém a soberania, só uma lei pode substituir outra lei. Tá? Não há como ter uma outra opção. É lógico que alguns vão perguntar assim, bom, mas isso significa o quê, então? Que o Estado está acima de tudo? Em tese, sim, vamos entender. O soberano de um Estado, quer seja uma assembleia ou um homem, não se encontra sujeito às leis. Dado que tem o poder de fazer e revogar as leis, pode, quando lhe aprouver, libertar-se dessa sujeição, revogando as leis que o estorvam e fazendo outras novas. Por consequência, já antes era livre. Aqui vamos entender essa observação. Ah, Marcelo, você está dizendo então que deputados, senadores, presidentes da República, seja primeiro-ministro, seja lá o que for, eles então são acima das leis? Os cargos, sim. Vamos entender, não é aquele deputado, ou aquele presidente, ou aquele senador ou primeiro-ministro. Não, eu estou dizendo que o primeiro-ministro, o presidente, o deputado, o senador, esses cargos estão acima, porque apenas eles produzem a lei, apenas eles revogam a lei. Agora, então, o que acontece? E se algum deles não estiver fazendo isso, não fizer isso? Evidentemente, ele não está cumprindo o papel enquanto poder de Estado. Ou seja, produzir coisas que garantam uma vida previsível e satisfeita. E se ele não está cumprindo isso, então ele merece e deve ser substituído. Então vamos lá, eu posso trocar quantos presidentes eu quiser, eu posso trocar quantos deputados e senadores eu bem desejar. Agora eu não tiro a existência, eu não elimino a existência de deputados, senadores, etc. Eu preciso desses cargos porque eles é que produzem, eles detêm a soberania, eles é que fazem as regras que tornam uma vida previsível. Tá? Agora, aqueles que não cumprem esse papel, esses sim merecem ser substituídos, sem dúvida alguma. E aí continua Hobbes. Quando um costume prolongado adquire a autoridade de uma lei, não é a grande duração que lhe dá a autoridade, mas a vontade do soberano expressa por seu silêncio. Isso só continua, sendo lei enquanto o soberano mantiver esse silêncio. Portanto, se o soberano tiver uma questão de direito que não se baseie em sua vontade presente, e sim nas leis anteriormente feitas, a passagem do tempo não trará prejuízo a seu direito, e a questão será julgada pela equidade. Alguns colocam assim, mas o costume é uma lei. Não. O costume é seguido porque não há lei sobre aquilo. Porque há um silêncio sobre aquilo, e tecnicamente aquele costume não interfere na lógica, no ordenamento, na boa condução do Estado, na boa condução daquela sociedade pelo Estado. Ora, vamos pegar um exemplo bem simples, tá? O caso da relação da mulher perante o homem, tá? Se eu pego uma situação do Brasil de 100 anos atrás, do princípio do século XX, né, eu vejo que ali existia um machismo, sem dúvida alguma, né?
eu vejo que aquilo que a mulher não ia, ou pelo menos era um número muito pequeno que ia ao mercado de trabalho, que participava do mercado de trabalho. Então, o quanto uma mulher ganhava, quais as condições de vida profissional daquela mulher, era uma coisa totalmente indiferente. Tá? Agora, na medida em que a mulher, cada vez mais, ela ocupou o mercado de trabalho, então essa situação que nós poderíamos chamar tranquilamente de uma situação machista, tá? Ela passou a ser inconveniente. Ela passou a atrapalhar o bom funcionamento da vida da sociedade, aquela previsibilidade da vida social. Então, na medida em que isso atrapalha, mesmo que seja um costume, mesmo que a sociedade brasileira continue lamentavelmente machista, eu passo a ter uma lei que proíbe um salário menor da mulher. Tá? Eu passo a exigir, tá, das empresas, das instituições, que paguem os salários iguais a homens e mulheres. Reparem bem aí, não sei se vou tentar explicar de uma forma mais sucinta. O costume ele continua sendo rigorosamente o mesmo, só que antes havia um silêncio da lei. Aquele que detém a soberania, que é o Estado, aquilo não atrapalhava o bom funcionamento. Na medida em que a vida mudou e as mulheres passaram a frequentar mais os ambientes de trabalho, ora, significa que então aquela coisa de uma mulher ganhar menos, a condição da mulher ser subtratada, tratada como coisa menor, passou a prejudicar o bom andamento da sociedade, passou a prejudicar a previsibilidade e aquela vida satisfeita. E daí então eu preciso o quê? A criação de uma lei que vá contra esse costume. Até na medida que, de repente, aquilo se resolva, de alguma forma. Tá? Então, reparem, o costume só é levado a sério, nas palavras de Hobbes, na medida em que há um silêncio da lei, na medida em que não há lei. E aquele costume, ele existe, ele permanece, porque simplesmente ele não atrapalha no bom andamento da vida social. Então, nunca vamos pensar o costume como sendo algo como uma lei natural. Não, isso não existe. Tá? Para Hobbes, o que você tem é que ele só é levado a sério, só é possível o costume permanecer na medida que aquilo não interfere na vida, na previsibilidade da vida social. O mesmo vai acontecer com as demais leis, o mesmo vai acontecer com todo o ordenamento jurídico e político de uma sociedade. E na medida em que esse ordenamento ele funciona, então o Estado garante essa vida satisfeita. Na medida em que esse ordenamento não funciona, é necessário substituirmos aquelas pessoas que compõem o Estado. Vamos entender aqui, para arrematarmos o argumento sobre o livro Leviatã. O Estado em si, ele jamais irá desaparecer. O que eu posso fazer quando esse Estado não funciona é substituir as pessoas que ocupam os cargos que fazem o Estado funcionar. Essas pessoas sim podem e devem ser substituídas quando esse Estado não funciona, quando esse Estado não garante a vida previsível, a vida satisfeita. Na medida em que isso acontece, eu substituo as pessoas, mas eu não elimino o Estado. Para que a vida social continue de acordo com o argumento de Thomas Hobbes, somente o Estado, que é um pacto com espada, somente um Estado com punições, somente um Estado que troca o medo da morte violenta pelo medo da punição, somente esse Estado é que consegue garantir essa vida satisfeita, somente esse Estado que consegue garantir uma vida minimamente previsível. São esses, de maneira bem sintética, os argumentos que aparecem no livro Leviatã, de Thomas Hobbes. Muito obrigado, até uma próxima videoaula.